Segurança em Foco. Nove horas e 46 minutos, quinta-feira é dia do nosso quadro Segurança em Foco. E a gente vai debater um pouco sobre a segurança e saúde mental dos nossos estudantes. É uma pesquisa nacional sobre saúde escolar, ela se chama PENSE, foi divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas é uma pesquisa que foi encomendada pelos Ministérios da Saúde e da Educação. E esse relato, gente, tem um diagnóstico sobre a realidade dos nossos mais 12 milhões de jovens, tá? Com idades entre 13 e 17 anos, que estão nas redes pública e privada, não é só rede pública não. Esse mapeamento. Esses dados, eles mostram desafios em diferentes áreas, como infraestrutura escolar, violência dentro e fora da escola, a saúde mental dos nossos jovens, a percepção da imagem corporal. Essa pesquisa entrevistou os próprios adolescentes, tá? Tanto na rede pública quanto na rede privada. São alunos que começam no 7º ano e vão até o 3º ano do ensino médio, né? São os ensino fundamental e ensino médio hoje, né? Na grade curricular do Brasil. E olha, nós temos assim dados muito preocupantes sobre como que a gente está, né, lidando com os desafios da saúde mental com os nossos meninos e meninas. As meninas são as maiores vítimas de bullying e de violência sexual. Sobre o bullying, essa pesquisa identificou que as meninas são as mais atacadas. 43% delas disseram que já sofreram bullying, contra 37% dos meninos. 18,5% dos estudantes também informaram terem passado por uma situação em que alguém o tocou, manipulou, beijou ou expôs partes do seu corpo e contra a sua própria vontade alguma vez na vida. Os dados são assustadores. E é por conta disso exatamente que quem está aqui no estúdio conosco é a educadora, especialista nessa área de educação, Juliana Santos. Juliana, meu bom dia para você. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom dia, Fernanda, toda a equipe, os ouvintes, obrigada a vocês. Juliana, quando a gente noticia, a gente vem noticiando, né, com uma certa frequência, debatemos isso muito aqui no episódio Mulher, né, Mês da Mulher, estupro coletivo no Rio de Janeiro, teve um episódio aqui de um nudes falso feito com IA, de um estudante, né, do ensino médio, de uma menina que não aceitou o início de um relacionamento amoroso, e aí ele disparou fotos, né, possivelmente delas, mas depois descobriu que era IA, num grupo. Teve um outro grupo também que fez uma lista de meninas estupráveis, né, no conjunto aqui da escola. Eu até então achava que eram fatos assim muito isolados, né, muito isolados. E a Juliana já está balançando a cabeça dizendo que não, porque a pesquisa mostra que não é mais, né, pra gente não achar que isso é um fato quanto isolado. a dados, a gente começa a não argumentar mais, de fato. Tá? Se a gente começar pelo bullying, é uma grande realidade, sobretudo porque a gente vive uma ditadura mesmo do belo. E o belo tem um padrão brasileiro, um padrão para as adolescentes. Então, quando elas não se enquadram nesse padrão do cabelo liso, do cabelo escovado ou do cacheado, bem tratado, né, porque hoje também há 2 grupos, então não há só um tipo, mas 2 tipos bem configurados. Se elas estão acima do peso, se tem qualquer situação no corpo que foge a esse padrão, já é um objeto e um objetivo dos grupos, porque o adolescente é do grupo, de ir contra esta menina. Então, tudo se transforma, qualquer diferença em relação a esse padrão estabelecido, ele já é um ponto para o bullying. Começa às vezes com uma, entre aspas, brincadeira, com alguma colocação, isso vai se repetindo. Daqui a pouco o grupo já está repetindo e a escola também. O pátio da escola hoje é uma grande preocupação do que circula ali dentro, porque tem uma sala de aula com um professor, mas tem esse espaço coletivo que as coisas vão se agravando, tornando muito maior para aquela adolescente, no caso das meninas, a gente está falando aqui, que vai se encontrar numa situação de sofrimento.
Essa é a questão. E aí elas começam a sofrer com a própria imagem corporal, que é desconstruída por eles, né? Isso. A imagem corporal, ela está no padrão da escola, mas no padrão das redes sociais. E os adolescentes estão imersos na rede social. Eles passam 5, 6 horas, muitas vezes afastados das próprias atividades escolares. Porque na sala de aula e na escola, não pode. Celular. Mas ele chega em casa e muitas vezes não tem quem monitore isso. As famílias trabalham de diferentes classes sociais, está todo mundo no mercado de trabalho. Tá? Então, esses adolescentes, as meninas estão ali também com uma figura de perfeição que não existe, que não é normal e não é natural. Elas se impõem aquilo e reforçam o tempo inteiro essa imagem, esse confronto no espelho do que eu sou e do que a rede social e do que a sociedade escolar ali pede para que ela seja. Pois é, isso leva ao endoecimento. Elas se dizem mais tristes que os meninos, sim, né? Há 2 vezes mais meninas se dizendo tristes do que meninos nessa faixa etária. Vem uma tristeza, isso gera uma ansiedade. Muitas vezes já está se transformando num transtorno de ansiedade, né, que é um outro CID, é uma coisa mais grave, mais séria, envolve psiquiatra, psicólogo, uma equipe multidisciplinar para esse tratamento. Essa ansiedade, muitas vezes, que cada vez mais tem levado à depressão e alguns casos de tentativa contra a própria vida. Isso é muito comum hoje nas escolas públicas e privadas. Não pense que a escola privada está livre disso, porque não está. Tá? Todos os dias ou todas as semanas a gente escuta um caso nas redes de como aconteceu, como é que vai tratar, e uma dependência hoje da escola do aparelhamento, né, do serviço básico de saúde, das unidades básicas, dos psicólogos. As escolas não têm psicólogo, nem uma equipe multidisciplinar ampla, e nem é o lugar da escola de fato. A escola é um apoio, não é este aparelho, para que o tratamento venha. Ela serve como um diagnóstico, um filtro, para que o outro aparelhamento público e privado também dê conta desse tratamento hoje, do sofrimento, do sentimento que essas meninas e meninos têm e que vão se agravando cada vez mais. E tem o dado também da violência sexual dentro e fora do ambiente escolar, né? Sim. Sim, hoje a gente viveu recentemente esse caso de IA, né, de uma exposição que é uma violência, mas é cotidiano, assim, a invasão do corpo, o corpo parece que está um pouco disponível, porque na rede social está disponível, né, você coloca ali ou a foto de biquíni ou a foto de shortinho, e eles acham que está disponível. É uma grande cultura de um machismo ainda que perpetua entre nós. Então, quando essa menina é tocada, ela muitas vezes se cala. E também vem esse sofrimento. Não vou compartilhar o que ele está pensando sobre mim, o que o grupo vai pensar se eu disser. Então, entra nesse outro processo também, dessa violência, que muitas vezes é com o colega, o amigo, entre aspas, de sala, que é quem vai ser o agressor. Juliana, como é que a gente lida com esse desafio? Estou pensando aqui como é que o professor trata disso, né? E a própria família também, né? Como eles se juntam nessa nova meta aí. Hoje o professor, a gente fala que o professor ele não é mais de conteúdo conceitual, né? Ele é um pouco de tudo, assim. É interdisciplinar. Interdisciplinar, e ele é um sujeito, assim, de um filtro mesmo, porque muitas vezes, em alguns casos, é o único adulto de confiança. Então, quando ele se torna um adulto de confiança, é para ele que as crianças e os adolescentes, é a ele que vai recorrer. Então, quando chega, o professor também precisa desse preparo, que é um outro lado desta formação, que não é de conteúdo conceitual. Como é que eu lido? A quem eu recorro? Primeiro, se tem um coordenador ou um orientador educacional muito perto, precisa acompanhar. Todos esses casos, a gente precisa informar ao Conselho Tutelar. É uma obrigação da escola, senão a escola negligencia também com a menina ou o menino que está dentro ali daquele ambiente. Então o professor vai ouvir, junto com a equipe pedagógica da escola, faz o acionamento do Conselho Tutelar e cabe então depois as outras medidas, se é um boletim de ocorrência, se é a delegacia da infância e da criança e adolescente. As famílias precisam ser acionadas na hora para esse conjunto fazer um sistema de acolhimento e proteção à menina e ao menino. Sabe o que eu fico vendo? E aí, assim, já fui aluna, hoje eu sou mãe, né, de adolescente.
Eu acho que o modelo de família e de escola precisam de ser revistos. Sim. Eu acho que a escola ela não pode ser o 2+2, né? E a grafia correta da nossa língua portuguesa. Ela precisa, de fato, evoluir na formação do cidadão desse ponto de vista aí, né? De que o professor ele não pode ser só professor de química. Não. Ele tem que ser o professor de química e de como formar um cidadão decente para o mundo. De humanidades. De humanidades. A gente tem dito que ele precisa ser cada vez mais humano e empático, né? São outras competências para o professor. E aí passa por toda a formação dele, acadêmica, né? Isso. A formação básica do professor não abarca isso, tá? Não. Então e nem a gente. Família. Não, a gente não nasce sabendo, a gente erra o tempo todo. Erra tentando e acertando. E vai, e Isso. conserta. É uma construção de fato. O professor depende também hoje de uma inclinação para a sua autoformação. O que eu preciso saber para estar bem numa sala de aula. Isso. Então, essas competências de comportamento do professor, de exercer uma boa liderança, de ser um ser empático, de ter essa visão, um cenário. A gente fala muito de leitura de cenário. Que cenário? Por que essa menina está um pouco mais calada? Por que ela está de casaco o tempo inteiro? Às vezes um calor incrível e ela permanece de casaco. E aí, quando você vai até esse casaco, tem alguma coisa no pulso, Mutilação. alguma coisa... E é um tratamento. Essa autolesão precisa ser tratada. Então, o professor tenha nas redes públicas e privadas esse amparo também dessa formação em serviço. Uma formação que precisa ser continuada, que a básica dele não vai dar conta. Então, cada vez mais, quando o socioemocional entrou nas escolas, é para essa ampliação mesmo. Quem sou eu? Quem é o outro? Quem somos nós? Isso para o aluno e para os professores. Porque os grandes grupos educacionais, e aí não só dos privados, mas, por exemplo, hoje a gente tem um currículo no Espírito Santo, currículo paulista. Os próprios currículos, eles falam sobre isso. Essa formação de professor que seja capaz de dar esse conteúdo comportamental para esse acolhimento dos alunos e alunas que estão com situações diferentes dentro da sala de aula. Porque para muitas famílias, Juliana, a escola é o lugar mais seguro da vida deles, né? É um lugar da confiança. Na escola tem o professor para te orientar. Escuta o que o professor está falando. Sobretudo as famílias menos escolarizadas. Elas apostam nisso. Eu não tive esse acesso à educação, mas você tem esse espaço. Então garante esse espaço como uma transformação de vida. E é nessa transformação que cada vez mais a gente aposta, de ser um lugar mesmo de olhar não só a química, a física, a geografia, mas olhar quem é esse ser humano que está ali e que precisa, às vezes, do nosso impulsionamento, do nosso olhar, para que ele saia de uma situação e venha, de fato, ser resgatado muitas vezes por essa sociedade ali que é a escola. Essa semana a gente comentava sobre, fazendo análise, né, da violência contra a mulher, particularmente, não contra adolescente, né, por conta da morte da Deise, a comandante da guarda. E a promotora de enfrentamento à violência da mulher aqui de Vitória me disse o seguinte: Fernanda, a gente começa enfrentando quando a gente ensina que não há essa diferença, né, que ainda é estrutural, que é machista. E aí a gente se depara com uma lei de gêneros que a gente está brigando no Supremo para poder ensinar isso na sala de aula. Né? São muitas as camadas, né, desse debate, Juliana. Muitas, porque, embora existam as famílias da confiança total na escola, existem as famílias da interferência que querem fazer total na escola também. A escola como instituição hoje, ela muitas vezes, se não se equilibrar, ela fica vulnerável. Porque existe a tradição familiar, o que as famílias entendem como certo, mas hoje são familiares, né? Existem muitas formas de constituição, com uma avó e uma criança, uma mãe e uma criança, duas mães, dois pais, existe uma multiplicidade de famílias. Então, olhar com respeito para isso também é uma forma de inclusão. Nós precisamos que todos estejam bem na escola, não uma segregação. E as famílias tradicionais com respeito a isso. Ninguém está tirando o lugar de ninguém. A gente escuta isso, né? Está tirando o lugar da família tradicional. Ninguém está tirando o lugar de ninguém. Nós estamos ampliando para um outro tipo de sociedade. Juliana, vamos para o Repórter CBN juntas? Claro. E a gente volta com os ouvintes, tá? Claro. Tem vários aqui contribuindo com essa nossa discussão. Voltamos já.
Segurança em Foco desta quinta-feira, a gente faz uma análise da PENSE 2024, é uma pesquisa nacional de saúde do ambiente escolar, divulgada nesta quarta-feira, uma pesquisa que foi desenvolvida pelo IBGE, em parceria com os Ministérios da Saúde e Educação. Ela tem números gravíssimos sobre nosso ambiente escolar, com crianças e adolescentes, dos 7 aos... do sétimo ano, dos 13 aos 17 anos, né? Um diagnóstico que aponta a vulnerabilidade imensa ainda das meninas dentro do ambiente escolar, para a saúde mental, para a violência corporal, para a imagem corporal, bullying, desencadeando episódios de ansiedade, de depressão, de até automutilação. E a Juliana vem tratando disso aqui, né? À medida que eu vou dando alguns dados, números, a análise da Juliana aqui muito pertinente. E aí eu pedi que os nossos ouvintes contribuíssem, né, Ju? Vamos ouvi-los então? O primeiro que nos encaminha a participação é o José Raimundo. Vamos ouvir. Bom dia. Estou ouvindo aí a discussão, né, e as orientações em relação à formação do professor. Concordo plenamente. Mas onde entram as famílias que estão despejando seus adolescentes ou as crianças na escola, achando que o professor é responsável por fazer todo o ciclo de educação e de formação para que esse aluno vire um cidadão de bem no futuro? E aí, Juliana? Vamos lá. A gente precisa primeiro que as famílias entendam que a escola é mais um componente da educação do filho. Ela não é a única. Tanto que na escolha da escola é importante que a família entenda qual é o seu propósito de educação. Por isso vai para uma escola confessional, uma escola mais tradicional, uma escola construtivista, enfim, ela vai escolher esta escola. E ela precisa, nesta escolha, entender a filosofia da escola e o seu papel. O bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é seu, isso é do seu colega, você precisa devolver. Isso primeiro é em casa. Depois a escola vai nesse suporte, nesse apoio a essa família. Tá? É um diálogo muito grande. Nós temos estudado muito nos últimos anos, discutido e aplicado quase que uma escola de pais, assim, né? Por que uma escola de pais? Porque é um lugar de debate contínuo. Isso aí. Do que a gente precisa em conjunto fazer. Aconteceu qualquer coisa em casa, isso vai refletir na criança dentro da sala de aula. Então precisa dialogar com a escola. Mas quando a escola, olha, está acontecendo alguma coisa aqui, a família precisa confiar. E precisa confiar naquilo que a escola diz. Procure um psicólogo, procure o conselho tutelar, procure um órgão competente para tratar isso que não é escolar. Existe o que a gente divide muito 3 conteúdos, o conceitual, o atitudinal e o procedimental. A escola dá conta de atitude, do respeito, da empatia, da solidariedade, do trabalho em equipe. Isso é escolar, mas a educação básica, ela é familiar, complementada pela escola, pelas igrejas, pelos lugares religiosos, os clubes, enfim. É o ciclo social dessa família, né? E aí essa criança vai sendo formada, mas cada um com seu papel naquilo que acredita ser, de fato, o melhor para a formação daquele menino, menina, para se tornar um cidadão. A complementação aqui do Hélio, olha, o professor educa pelo comportamento mais do que pelas palavras. Ele precisa de ter empatia e observação, foi uma das coisas que você falou, né? E bem remunerado. Sim, a gente tem batido muito nessa tecla da desvalorização do trabalho do professor e da ampliação do seu trabalho, que não é só mais o dever de casa corrigido, mas esse olhar atento ao ser humano que está diante dele ali. Juliana, diante desse quadro, né, quais são as novas políticas que a gente tem para enfrentar aqui, né, para desenvolver no ambiente escolar, para a família, para a sociedade como um todo? Né? Mais uma vez, a gente está construindo uma mulher muito vulnerável aqui, né? Voltamos a falar da violência contra a mulher. E ela vai voltando e a gente gostaria muito que não voltasse. Eu sempre digo o seguinte, a gente não pode se distanciar da base. A gente tem uma base nacional comum curricular. Gênero é um dos temas da base. E que a gente negligencia como escola, instituição escola, isso é negligenciado. Porque ora vem uma fala, não vamos tocar nesse assunto. Ou vem uma discussão, ou nas redes sociais, das próprias escolas, né? Um hater, por que está discutindo isso? Mas é necessário discutir.
É necessário discutir isso pelo viés do respeito, pelo viés desse lugar social da mulher, por exemplo. Então, tudo que está dentro de um documento nacional não sai da cabeça de ninguém que acordou e falou: vamos discutir gênero, vamos discutir racismo, vamos discutir misoginia. Nada sai da cabeça de ninguém de um dia para o outro. São anos de estudos e análise de uma nova cultura dentro da escola. Eu queria finalizar com as decisões da escola em episódios concretos, né? A gente sabe que alguns são advertidos, outros são suspensos e aí tem a expulsão, né? E é uma crítica muito clara, né? De que às vezes a escola, ela não pega tão pesado quanto necessário. Precisa de se rever isso também? Que tipo de consequência tem um aluno que pratica bullying, que comete atos gravíssimos contra o próximo? Bullying, cyberbullying. Os regimentos das escolas, eles não podem ser estáticos. A gente tem discutido isso também, cada vez mais. Perfeito. Por quê? Você fez um documento, submeteu aos órgãos públicos, às secretarias de educação, aquilo foi aprovado há 5 anos. Mas há 5 anos tinha essa IA que vinha com uma imagem montada? Não existia isso. Então a gente faz uma revisão para novos comportamentos sociais apoiados por uma tecnologia. Então, não aconteceu dentro da escola, mas foi no grupo de WhatsApp da escola. Então, esses meninos e meninas, querendo ou não... E não é nem no grupo de WhatsApp da escola, o grupo de WhatsApp formado por alunos da escola. Olha a distância, né? Isso. Mas desemboca ali dentro. Porque o lugar que eles se conheceram foi a escola. Então, o que eles têm em comum é este lugar. Então, olhar para o regimento e dizer, olha... vou botar o caso da IA, que ficou muito... A gente falou muito nos últimos 15 dias sobre isso. Bem, não aconteceu na escola, não era período letivo, acredita-se que foi nas férias, mas desembocou ali. Ora, o que tem no regimento? O que foi aprovado pela Secretaria de Educação? O que foi discutido com as famílias? Porque hoje, até nas escolas particulares, existem conselhos consultivos de famílias. Tal como existe o conselho na escola pública, né, e todo mundo dialogando em comunidade por essas escolas, é trazer estes pontos para uma revisão de regimento para que eles não entendam que isto não foi um crime, porque foi um crime. Então, existe uma penalização escolar e depois a família vai decidir judicialmente o que ela vai fazer como medida. Mas, numa perspectiva escolar, precisa ter uma medida clara do que será feito. E é uma revisão de cada uma dessas documentações dos manuais disciplinares. É isso, eu vou fechar com os últimos dados aqui para os pais que estão nos ouvindo. Quando considerado um sentimento em relação ao próprio corpo, isso são dados só do Espírito Santo, recorte IBGE aqui do estado. Estudantes do grupo etário de 13 a 17, 58% se declararam muito satisfeitos ou satisfeitos com a própria imagem, mas a gente tem 28 deles que disseram que não estão satisfeitos, né? E outros 12 têm uma indiferença. Tem um dado aqui, gente, que eles estão insuficientemente ativos, eles estão sedentários, eles estão passando muito mais do que 3 horas no tablet, no videogame, no computador, no celular ou deitado assistindo a televisão. O tempo de permanência sentado é muito alto, tá? 47% deles, tá? Dos pesquisados. O sentimento de que a vida não vale a pena ser vivida. Do sexo feminino, 25% responderam que sim. Contra 11% dos meninos. E sentiram vontade de se machucar de propósito, 32% deles disseram que sim, gente. Isso é mais de 1/3 deles, né? Imagine que a cada 10 crianças, 3 ou 4 estão passando por isso neste momento. Isso aí. Neste momento. Então, por isso que amplia-se o olhar da escola, tá? As crianças e os adolescentes vão fazer 50 minutos de exercício físico por dia. Então, isso não vai ser na aula de educação física que existe na escola 2 vezes por semana. A gente precisa procurar um aparelho também ali, se é numa ONG, se é num serviço público, que existe a capoeira, basquete, vôlei, jiu-jitsu, judô. Não importa onde ele vai fazer, se é a caminhada no parque do bairro,
alguma atividade precisa ser feita, porque isso melhora em vários aspectos também a vida desse adolescente. Até o relacionamento dele com os outros, né? Com os pares. E com eles, né? Imagina, quanto mais sentados, mais acúmulo ali nesse próprio corpo que eles têm, e aí a gente volta a esse ciclo que a gente começou na nossa fala. É isso. Eu queria agradecer a todos vocês aqui que estão nos ouvindo, né? Tem mais uma participação aqui do Franco. O Franco fala fazer filho às pessoas que não tenham condições, principalmente financeira, de apoio psicológico. Porque a gente também enfrenta isso, né? Muito, assim. Mas vamos procurar as unidades básicas porque tem psicólogo disponível. Às vezes não é muito fácil, mas a gente vai procurar. A mãe que precisa de deixar o filho com a educação da avó para poder trabalhar e sustentar a casa. Ele está citando vários casos aqui, né? A gente está falando também de uma condição que é a nova família brasileira. E lembrando o seguinte, hoje muitas avós trabalham fora para ajudar no sustento dessas crianças. Então, às vezes, em algumas comunidades, é uma mulher cuidando do filho de 4, 5 outras mulheres. Tá? Então, também é um dado, um olhar que a gente precisa ter para essas mulheres que se reúnem, se ajudam no cuidado dessas crianças e adolescentes também. Olhem para o que seus filhos estão fazendo, né? Acompanhem o que eles estão postando, o que eles estão lendo, o que eles estão compartilhando. Eles estão indo, nessa deep web aí, nesse submundo da internet. E o pano de fundo é o jogo, né? É o Roblox e tudo mais, entendeu? Quando eles entram nesses jogos, a gente não sabe quem está do outro lado. Agora tem alguns que pedem uma identidade facial. O ECA digital chegou, né? Para tentar barrar um pouco o acesso a essas coisas. Mas a gente já ouve de próprios adolescentes que a gente convive. Na hora de entrar, eu coloco no rosto da minha mãe e do meu pai para poder entrar no jogo. Então, eles também vão burlando o jeito de entrar, porque tem um outro fato que é o vício no jogo, por isso tantas horas, né? São outros temas, né? O adolescente vai se desdobrando em muitos temas e muitos olhares que a gente precisa ter com eles. Essa brincadeirinha de mau gosto que a gente começou falando dela, né? Gente, ela pode estar naquela figurinha que você achou engraçada do seu colega, né? E que está circulando nos grupos. Está circulando nos grupos. Começa por aí. Juliana, muito obrigada pela sua reflexão. Obrigada a vocês.